eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. 27. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Quando o Senhor Jesus se manifestou há 2000 anos atrás para revelar o Pai, nosso Criador, foi com um propósito: nós conhecermos a Deus, que nós não conhecíamos. Nunca, a gente não ia querer o nosso Criador, nunca, se essa palavra não chegasse até nós. Nunca ia viver, como a Bíblia diz, como ateu aqui nessa terra, sem imaginar quem era Deus. Mas decidiu se revelar e chegou até nós esse livro. Graças a Deus que a profecia se cumpriu, que era a promessa dele para pegar o evangelho a toda criatura na face da terra. E aconteceu. Amém? Por isso nós estamos aqui ouvindo a palavra dele. Então, o que nós lemos aqui? De um povo e de Deus. O que a Bíblia está falando aqui? Que Deus aqui está revelando a obra de Deus. Significa o Deus da providência. Ele provê. Ele falou, está escrito aqui, que os seus fiéis, o salmista diz, estou moço, garotinho, rapaz, agora estou velho, nunca vi o justo ficar desamparado, os santos ser abandonados, ele nunca viu. Amém? E lá em Provérbio 10 diz que o Senhor, ele não deixa a alma dos servos dele, dos santos, com fome. Amém? Então isso é uma verdade. Por quê? Porque é o Senhor que faz isso. Lá, com o povo de Israel, quando eles estavam errando em pecado, vários momentos na Bíblia revela que Deus fez o quê? Não mandou chuva. Não mandou chuva, não teve plantações. Então não teve colheita. O povo passava fome. Porque naquele momento estava em pecado. Mas quando eles andavam em retidão ao Senhor, chuva em abundância. Aí, naquele momento, quem era o povo santo? Israel. Então, enquanto eles estavam firmes, não faltava nada para ninguém. Então, por isso que tem essa linguagem lá no Antigo Testamento. Amém? Os outros povos não. Então, o Senhor não desampara de jeito nenhum os fiéis dele, os santos, segundo a Bíblia. Amém? Agora, quando o Senhor Jesus fala isso lá, quem são os fiéis? A Bíblia diz que não há um justo sequer na terra. Mas aqui está falando que ele não desampara o justo. Por quê? Lá no Antigo Testamento, naquela dispensação lá, tinha os fiéis do Senhor. Nós conhecemos hoje Abraão, Davi, Moisés, homens que ouviram Deus falar e seguiram. Acreditaram só na palavra. Ele falou, escutaram e obedeceram. Com falhas, porque era só sombra do que haveria de vir. A grandeza de Deus foi toda revelada em Cristo Jesus. Toda a grandeza dele. Amém? Então, isso é para nós hoje? Claro que é. Então, tem uma prova aqui que a vida biológica está garantida, segundo o Senhor falou aqui. Mas o apóstolo Paulo disse que nós somos os mais miseráveis de todos os homens se só crê em Cristo só nessa vida. Amém? Então já muda. Então, quando Jesus conversa com os discípulos e manda eles fazer a obra, o que acontece? O Senhor Jesus fala para eles, podiam ficar preocupados, estavam largando tudo para fazer a obra, podiam estar preocupados que eles iam comer, beber e se vestir.
Aí o que é que o Senhor Jesus fala para eles? Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque a vez de comer, beber ou se vestir. Aí vai dar um exemplo, as aves do céu não fazem nada e Deus as alimenta. Não seriam vocês muito mais preciosos do que as aves do céu? E o Senhor Jesus ainda fala para ele, olha, a vida, Jesus falando, a vida é mais importante do que a comida. E o corpo é mais importante do que a roupa. Vocês estão preocupados com o que vem depois da criação da vida. Quem criou a vida sou eu que sustento. Por isso, então, quando Jesus fala um negócio desse, olha uma libertação aqui para todos nós. A vida é mais importante do que a comida. Como é que o povo vive hoje? Vivendo como se a comida fosse mais importante. Eu que dei a vida. Quem vai sustentar a vida sou eu, então preste atenção. Não se preocupe com a comida. Eu que criei a vida. Amém? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Que vai comer ou beber. Deus, aí a palavra diz assim, os pais sabem do que vocês precisam. Ele vai suprir a necessidade de vocês. Então isso aqui é para descansar. Amém? Isso aqui é para descansar, mas a chave é, lembre-se, os santos, os justos, que está escrito. Mas nós sabemos que só dá para ser justo diante de Deus pela fé em Jesus Cristo. Não há nenhum justo sequer na terra fora de Cristo, porque a justiça se manifestou pela fé em Jesus. Quando eu recebo Jesus, da maneira que a Bíblia diz, eu me tornei justo. E a Bíblia diz que eu passei a ser o santo. Então eu sei que o Senhor, quando tu se torna um santo de Deus, um justo do Senhor, promessa, não vai ficar desamparado. Não vai. Não vai. Amém? Agora imagina, aquele povo no deserto andando, caminhando, fazendo o que Deus queria. No deserto, tinha o quê? Nada. Olha o que acontece lá no deserto. Mandou o maná, dava uma aliviada por frio, no calor também. Deus agindo onde não tinha nada, ninguém passou fome. E Deus sustentou até as sandálias deles que não acabaram. Olha o Deus da providência. Amém? E isso é uma verdade porque nasceu Adão e Eva. Qual foi a semente que Eva e Adão criaram? Qual? Quem criou as sementes? Não, o troço é tão maravilhoso que não foi Deus que criou a semente. Criou logo a árvore toda, logo em pé, botou logo em pé para comer. Amém? Depois que o homem foi lá e viu que Deus deixou também. Então quem sustenta é Ele. Mas tem uma promessa aqui para os santos e para os justos. Amém? O quê? A vida biológica. Então quando ele fala para os discípulos, quem se preocupa com a comida para manter o físico de pé, quem se preocupa com isso, o Senhor Jesus fala assim, são os pagãos, são os que não me conhecem. Vocês não podem ficar assim. Amém? Garantia para os justos e para os santos, para os fiéis do Senhor. Amém? Pode ir, não leva nada. Eu não escutei nenhum deles, mataram eles por causa da palavra, por causa da salvação. Mas não tem uma passagem que diz que um morreu com fome. E o apóstolo Paulo, que passou tantos perigos, disse assim para a igreja de Filipos: estou certo que o meu Deus, segundo as suas riquezas, vos suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Amém? Vai suprir e supre. Amém? Então é esse Deus que é apresentado para nós quase todo culto. Mas a maravilha é que não é só isso.
Porque as pessoas estão maravilhadas quando Deus supre uma necessidade física, biológica. O Senhor Jesus também, em João capítulo 6, vai falar bem claro: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Amém? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aquele que comer desse pão, segundo a Bíblia, nunca ficará com fome. Nunca ficará com fome. E Jesus, a Bíblia diz que que Deus que me enviou, eu fui selado pelo Pai para dar a vida eterna. Então a coisa muda de figura. Com Jesus, a necessidade da nossa alma. O que precisava para a alma se encontra em Jesus Cristo. Para se alimentar dele, aquele que se alimentar de mim, viverá por mim. E Jesus, o que falta na nossa alma é o pão vivo que o Pai, não foi Moisés que deu o maná para vocês, ele fala, mas meu Pai dá o verdadeiro maná, o pão vivo que vem do Pai. Moisés veio, na Bíblia diz que não veio de Moisés, não veio do Pai, não veio lá da glória da vida eterna. Aquele maná não veio dali, veio por intermédio de um local que só satisfazia a vida biológica. Jesus veio do trono da graça para satisfazer a necessidade da alma. E Jesus, quando eu creio nesse Jesus, está garantido também minha alma protegida. Minha alma vai ficar protegida. Eu não vou temer mais nada. Eu vou agir de acordo com a eternidade. Porque, segundo a Bíblia, eu nunca vi um justo mesmo. Por isso que a Bíblia diz em Romanos, se ele não poupou seu filho, se ele mesmo, seu próprio filho, não poupou, como não nos dará com ele também todas as coisas? Todas as coisas para a nossa alma. Para que a nossa alma, para o aprisionamento desse mundo, as tristezas desse mundo, não tocar mais em nós. As armadilhas do diabo ficar desarmada, não armarem em nossas vidas. O desespero que o mundo tenta trazer para nós, não ocorre com as nossas vidas, por causa desse pão vivo. E quem come desse pão, não, ele não vai desamparar, e quem é o justo, esse justo, herdarão a terra. Quem se alimenta do pão vivo que desceu do céu, herdou a terra. Lembra que só quem entrou na terra prometida? Josué e Calebe. Porque no momento de invadir uma terra muito perigosa, cheia de inimigos, temeram o povo. Falou que não dava não, que eles eram muito grandes. Mas Jesus veio sozinho e venceu todos os nossos inimigos. Aí Jesus estava falando, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Dá uma olhada para Jesus que tu vai ver que os inimigos foram vencidos. E quando tu se alimenta desse pão maravilhoso, eu sou o pão vivo, se alimentar do Senhor. Para não ocorrer mais as derrotas em nome de Jesus. Para levar uma vida vitoriosa, que ele supre as nossas necessidades espirituais, não vai faltar nada, porque ele subiu para cumprir tudo em todos. Então, se cumpre, ele supre, vai suprir é trazer aquilo que está faltando. Eu sei que o meu Deus, segundo as suas riquezas, vos suprirá todas as vossas necessidades em glórias eternas. Então, tu está precisando de alguma coisa para a tua alma? Tu precisa ser encorajado para viver o Evangelho? Tu está precisando da fé gerar vida em você, essa palavra? Porque ele supre. O desespero de não conseguir toma conta. O desânimo não está deixando. O mundo, os obstáculos que se levantam, está atrapalhando, tá? Aí a Bíblia diz que ele vem para suprir a nossa necessidade. O que eu preciso? Sei que o meu Deus, segundo as suas riquezas, vai suprir, porque é a obra dele fazer a obra em nós. Amém. Ele não esquece não. Se eu sou santo, ele vai ver o que o meu santo precisa. Se ele me amou de tal maneira quando eu era inimigo, imagine sendo amigo. Sendo filho.
Então, se você acreditar, vai acontecer isso na nossa alma, porque a obra é dele. Ele não deixa passar fome espiritual o que se tornou santo. Não, quanto mais, aí ele fala, lembra que ele falou, presta atenção, comer, beber e se vestir, fiquem em paz, porque vocês é muito mais importante do que a comida. Eu sei do que vocês precisam. Deus sabia o que a gente precisava. A comida nunca faltou. Agora ele sabia o que a nossa alma precisava. Ele deu essa vida para nós. Qual é a vida? Jesus. O pão vivo que desceu do céu, que foi selado por Deus para fazer a obra. Selado, sabe o que é selado? A Bíblia diz lá em João 6, que tinha o selo de Deus, Jesus. O selo de Deus, sabe quem é? Humanidade. Está tudo nele. Pode confiar nele. Ele vai suprir tudo que vocês precisam para a alma de vocês. Pode dar crédito às palavras do Senhor Jesus. Por isso que tem que agradecer Jesus. Ele que foi selado por Deus para fazer essa obra em nossas vidas. Aí não tem como o que é fome? Quando a Bíblia fala fome, a pessoa com fome fica desesperada. Por isso que quando nós olhamos aí algumas nações, né, onde tem na África, a pessoa passando fome, já viu? As crianças? Seca, com fome, desnutrida, parecendo osso, com fome. Eu já tive momentos que não tinham o que comer, eu sei o que é um dia. Imagina aquelas crianças, com fome. E a nossa alma, como é que estava? Ressecada, cheia de fome, aparecendo as feridas. Aí vem alguém, o pão vivo que desceu do céu, para preencher essa coisa horrível. E é ele que continua fazendo essa obra, irmão. Ele olhou, quando ele fala, presta atenção, a gente entende muito pouco sobre fome. Mas ele entende muito melhor que nós. Quando ele olha a tua alma, a minha alma, ele olhou, sem a vida de Deus. Lembra o vale de ossos secos, que é a comparação, sem Deus presente? Está vendo o vale, a visão que ele mostrou a Ezequiel? Está vendo esse vale de ossos secos? Imagina, irmão, você visitando o cemitério e alguém fala assim, aqueles ossos todos ali é de fulano, beltrano, você, caramba, da tua família. Aqueles ossos todos ali é dos pessoal da tua família, de fulano. Qual é o teu sentimento? Vendo aqueles ossos todos ali. Aí ele fala assim, pastor Mário, o que tem ali de bom? Não, só tristeza, irmão. Olha lá minha família. Aí eu vi para Ezequiel, pode reviver. Olha só. Pode tu ver tua família de pé. Quando o Senhor olha lá do alto, ele viu a gente assim, irmão. Mas Jesus não perguntou a Deus se podia. Ele veio certo, que era uma promessa fazer a obra. Amém, Deus, aleluia. Não tem nada disso. Pode, lá, está falando com Ezequiel direto, mas quando Jesus chega, é o Deus encarnado, que andou aqui. Agora tu lembra o que? Lembra? O Ezequiel, ainda sem a presença pura do Espírito Santo, Ezequiel, nosso irmão, que vamos conhecer ele lá, ele falou, Senhor, tu sabes. Jogou para Deus. Mas quando chega o Espírito Santo aqui, ele já estava dentro de um ex-ladrão, ex-assassino, ex-corrupto, ex-tudo de ruim, Saulo. Mas depois que ele teve um encontro com o pão vivo, o Espírito Santo habitou nele. Aí o que Ezequiel falou, Senhor que sabe, tu sabes. Não, o apóstolo Paulo não falou isso não. Ele estava no meio de um território que é uma adoração a ídolo. Cada casa tinha um Deus, uma coisa horrorosa. Ele sai assim para a rua e manda escrever assim, está bem registrado aqui, ele viveu isso. Eu não me envergonho do Evangelho de Deus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Paulo já falou assim, sem ver Jesus. Cadê Jesus? Cadê Deus? Mas já estava dentro dele e ele sabia que podia preencher uma alma vazia, porque ele experimentou isso na alma dele. Glória a Deus. Aquele que se alimentar de mim viverá por mim. Quem escreveu isso? O Espírito Santo, usando o apóstolo João. Mas quem escreveu assim? E vos vivificou estando vós mortos em delitos e pecados. O Espírito Santo usando o apóstolo Paulo, falando a mesma língua. Então esse pão vivo transformou a vida desses homens. Porque promessa de Deus, quem crê não morrerá, mas viverá para sempre. Por isso que ele falou, estou certo que o meu Deus vai suprir todas as vossas necessidades. Quando tu se torna um santo de Jesus, não falta nada na tua alma. Tu leva uma vida vitoriosa na presença do Senhor. Promessa. E quem promete, cumpre. Meus santos, não vai ficar com a alma com fome, vivendo na mendigância, como se eu não tivesse dado nada. Vai ter uma vida, e vida em abundância espiritual. Aí o contentamento toma conta do teu ser. Você com Jesus, com pão vivo, o que vai ser melhor para você? Nada, é Ele. Porque é Ele que preenche um vazio que nada nesse mundo pode preencher. Esse pão vivo continua querendo alimentar. Esse Deus da providência que não desampara, Ele faz, aquele que começou a boa obra, então alguém já se tornou santo. Se Ele começou a obra aqui, me tornei santo. E lembre-se, a Bíblia me chama de santo, a Bíblia me chama de fiel, a Bíblia me chama de amado, a Bíblia me chama de herdeiro, a Bíblia me chama de filho. A Bíblia não me chama mais de pecador. Porque segundo a Bíblia, Ele não desampara, fica guardando, protegendo, fortalecendo, restaurando os santos. Pecadores não. Os justos, pecadores não. É notório, tu vai ver, superar as vossas necessidades em glória. Sabe o que é em glória? Vai ser notório a presença de Deus na tua vida. Suprindo, sobre-humano saindo de você. Isso é promessa. Sabe por quê? A obra dele é perfeita. E quem começou a boa obra, segundo a Bíblia, aperfeiçoará até o dia de Cristo. Não vai ficar falhando. Vai sendo aperfeiçoado a cada dia até o dia de Cristo. Agora com uma promessa dessa, aquele que sonda os corações. Agora imagina, o Senhor está mandando a gente sair por aí para pregar, leva o quê? Jesus falou, nada. Não se preocupe com o que vocês vão comer, beber e se vestir. Então veja bem, eles iam sair sem nada. Mas vamos lá, eles não trabalhavam. Vão comer como? O que eles estão enxergando na frente? Nada. Não enxergando nada, mas no caminho, Jesus, o que precisa vai sendo acrescentado. O que precisa vai sendo acrescentado. No caminho, pão vivo que desceu do céu. O que eu preciso hoje? Quarta-feira acordei precisando. Eu estou no caminho do pão vivo. Vai sendo acrescentado. E tem que ser notório isso na nossa vida. E outra coisa maravilhosa, quando isso se torna notório, sabe o que aconteceu? Tu herdou a terra, a Jerusalém, a espiritual. E no final, tem outra bênção, para todo sempre com Ele. Qual é a chave? Se alimenta do pão vivo e se torne justo, se torne santo. Começa a fazer a vontade de, lembra? Tem um louvor aqui que louvamos aqui, que eu tenho uma passagem verdadeira demais. Escolhas, decisões, palavras e atos pode te levar mais para perto de Deus. Porque
Porque segundo a Bíblia, eu vou sendo purificado na obediência à verdade. Então está de acordo com esse louvor. Escolhas, decisões, palavras, atos, pode te deixar mais íntimo do Mestre. Porque tu está no caminho. O meu santo vive na santidade. E vivendo na santidade, vai ter um momento que ele vai sentir que precisa de algo. Eu dou. Promessa. Vou ficar preocupado com o quê? Com o quê? Com nada. Preocupação acabou. Chega de inquietação, porque ele supre o que eu preciso para sobreviver. E outra coisa, falando antes lá em casa, se é assim, a confiança é assim. Passei mal, cheguei no médico. O médico, por negligência, não me atendeu direito e aconteceu o quê? Morri. A causa primária da minha morte não foi o erro do médico. Amém, Jesus. Ele vai pagar pela negligência dele. Agora, a causa primária, Deus deixou eu morrer, vai morar com ele. Louvado é teu nome, Jesus. Amém? Amém. Funciona assim. A causa primária, o soberano, não deixa. Se ele não quisesse, não deixa. Mas ele deixou, permitiu. Aí eu morri por quê? Viu? Morreu por causa do médico. Isso é para quem não conhece o Senhor. Amém. Para quem conhece o Senhor, eu morri porque ele permitiu. Mas o médico vai pagar pela negligência. Mas o Senhor tem poder até para arrancar a mão dele na hora, trazer 700 mil médicos para cuidar de mim. Não deixou. Isso é confiar. Isso é confiar no Senhor e saber que Ele... Onde eu estou indo? Estou em nome de Jesus. Os apóstolos iam sair. Sabe quem estava bem olhando eles e guiando eles? Quem? Quem estava olhando eles? Quem está me olhando eu passando mal e indo para o hospital? Quem está me olhando saindo de carro? Quem estava me vendo eu saindo de casa agora para vir para cá? Quem estava me vendo? Deus estava me vendo muito mais do que qualquer mal dessa terra. E Ele é poderoso. Lá vai quem? O meu santo. Lá vai quem? O meu justo, que se justificou no meu filho. Ah lá, como ele vai me perder de vista? Nunca. Se torne justo, se torne santo. Começa a amar esse Senhor maravilhoso que morreu por nós quando nós éramos, a humanidade toda era uma praga de ruim. Ele morreu para salvar. Amém? Se entregar, ninguém me amou tanto assim. Não é cantar só, viver essa atmosfera desse amor maravilhoso. Em nome de Jesus, vamos fazer o que então? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E Ele está à disposição, sabe para quê? Aqui nessa noite, se alimenta. Se alimenta para herdar a vida eterna, ser selado com Ele, ter certeza da direção dEle, providência, até o final de nossas vidas, em nome de